Pessoal, hoje, como todo mundo sabe, né, teve um apagão, né, que atingiu quase todos os estados brasileiros, né, exceto Roraima, porque Roraima não é interligado, né, nesse sistema de transmissão, que nem eu mostrei naquele vídeo, que é por causa disso que o Lula autorizou a voltar a comprar energia da Venezuela, para evitar problemas lá, porque ele ainda não é interligado nesse sistema, né, que interliga as redes elétricas de todo o Brasil. Agora, teve uma falha que ninguém sabe exatamente qual foi o motivo ainda, que afetou todo o sistema de transmissão. Acredita-se que foi na linha norte-sudeste, né, que liga a região norte ao sudeste, que afetou todo o sistema. Tá? Okay. Um apagão afetou todas as unidades de federação na manhã desta terça-feira, com exceção de Roraima. Espera aí que está tocando aqui o vídeo. Não, está sem som, não tem problema. Então teve um apagão. E o que acontece? Eles já estão culpando o Lula, né? Todos os bolsonaristas, né? Como sempre. Aqui, por exemplo, o Ciro Gomes, né, ele é de uma canalice sem tamanho. Olha o que o Ciro Gomes disse. A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi, e infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil. O que ele está dizendo? Que a culpa foi da privatização da Eletrobras. Nisso ele tem razão. Quando privatiza, não é sinal de que o sistema vai melhorar. Mas ele consegue dar um jeito de colocar a culpa no Lula. Tá? Como se fosse culpa do Lula o fato da Eletrobras ter sido privatizada, sendo que ela foi privatizada no governo Bolsonaro. Ele ainda coloca aqui, ó, continua sendo. Na verdade, não. O Lula ele defende a restatização da Eletrobras. Só que não é do dia para a noite que você consegue isso. Quando um governo vende ações de uma empresa, que é uma empresa de capital semi-estatal, né, que tem capital estrangeiro e capital do governo, ou seja, tanto o privado quanto o governo tem ações na companhia, você não pode simplesmente dar uma canetada e reverter. Se o Lula desse uma canetada e restatizasse a Eletrobras, iam chamar ele de comunista. Porque os países comunistas que fazem isso, né? Pega e restatiza empresas privadas. Como a Bolívia, aquela vez que pegou os postos lá da Petrobras e estatizou. Então o Lula não pode fazer isso, simplesmente dar uma canetada e ele é pronto. Até porque se ele fizesse, o mesmo Ciro Gomes, esses que estão criticando ele, iam chamar ele de comunista. Comunista! Está estatizando as companhias privadas, interferindo no livre mercado, comunista. Então não é assim como o Ciro Gomes pensa. Agora o mais impressionante é o Sérgio Moro, né, o juiz parcial, né, decidido pelo STF como parcial. Olha o que ele colocou aqui, ó. Hat-trick do governo Lula contra a população brasileira. Aumento abrupto da gasolina e do diesel. Nós vamos falar disso daqui também, tá? Apagão inexplicado de energia em 25 estados e no Distrito Federal. É a 10ª queda consecutiva de Bovespa, o que não aconteceria desde 84. Notícia boa só na Argentina, com o prenúncio da derrota do populismo da esquerda em outubro. Só que vocês veem como o Moro é canalha, né? O Moro virou um bolsonarista roxo, né? Ele tem que embarcar naquele efeito manada e comprar todas as narrativas falsas que eles estão abraçando. Agora, qual que é o problema? Esse apagão que está vendo aqui, pessoal, não é culpa do Lula. A Eletrobras ela foi privatizada no governo Bolsonaro e ela foi privatizada muito abaixo do preço, tá? Então o que acontece? O governo não tem mais o controle sobre a companhia. O governo mal tem poder de voto, porque o governo atualmente só tem 42% das ações. Então quem está tomando as decisões da Eletrobras, desde que ela foi privatizada no final do ano passado, são os empresários, são os acionistas, não tem nada a ver com o governo. Aqui, ó, TCU aprova a venda da Eletrobras, apesar do prejuízo bilionário aos brasileiros. Ó. Foi isso aqui que o Bolsonaro fez. Ó. Só vendendo o que era nosso, dando prejuízo bilionário. Não foi só joias que o Bolsonaro vendeu, aquelas refinarias, né, que ele recebia até joias de presente, né, estranhamente. Ele também vendeu a Eletrobras muito abaixo do preço do mercado. Ó, a maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União, acompanhando o voto do relator Haroldo Cedras, aprovou por 7-1 o modelo de capitalização da Eletrobras, o que na prática significa a venda da empresa ao capital privado. Ó. Então quem está tomando conta da Eletrobras não é o governo, é o capital privado. Assim o governo pode vender parte de suas ações na estatal. Atualmente a União detém 72% das ações, era isso que o governo tinha, o controle. E com a capitalização ficará com 45% só, deixando de ser o acionista majoritário. O ministro do TCU, Vital do Rego, contrário à venda da estatal, disse em seu voto que a Eletrobras está sendo vendida a preço de banana. Aqui, ó. Bolsonaro deu de graça. Com interesses escusos. O que são interesses escusos? Quer dizer que alguém está lucrando aí por baixo do pano. Por um valor, no mínimo, 40 bilhões a menos do que vale no mercado. Ó. 40 bilhões a menos.
além de outras irregularidades, como a possibilidade do capital privado se tornar acionista majoritário da eletronuclear, o que é proibido pela Constituição. Isso inclusive era inconstitucional. A pressa do governo Jair Bolsonaro para que o TCU aprove o processo de privatização é para aproveitar a janela de oportunidade que se fecha em 13 de agosto. O prazo é importante por ser o mês de férias nos Estados Unidos e os norte-americanos não fazem operação desse tipo nessa época, explica Tiago Vergara, do Coletivo Nacional de Eletricitários. A venda da Eletrobras vai prejudicar 99,7% da população brasileira, exceto Roraima, que é consumidora de energia elétrica. A projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é de que as contas de luz subam de imediato entre 16% e 17% em todo o território nacional. A Eletrobras tem 47 usinas hidrelétricas responsáveis por 52% de toda a água armazenada no Brasil. 70% dessa água são utilizadas na irrigação da agricultura. Imagine tudo isso nas mãos de uma empresa privada que só se interessa por lucro, alertou o engenheiro elétrico da Eletrobras, Ícaro Chaves. Então foi isso que o Bolsonaro fez. Ele entregou todo esse poder na mão de interesses privados, que afetou em tudo, desde a Itaipu até a nossa usina nuclear, que está sendo desenvolvida lá em Angra, porque, para quem não sabe, a usina nuclear tem que ter água para fazer o resfriamento, essas coisas. Então afetou tudo, de agricultura a conta de luz. E o Lula sempre foi contra aqui. Sem uma Eletrobras pública, o Brasil perde boa parte da sua soberania e segurança energética. As contas de luz devem ficar ainda mais caras. Só quem não sabe governar tenta vender empresas estratégicas, ainda mais correndo para vender em liquidação. A Dilma também fez um tweet aqui na época criticando, em maio de 2022. Ao privatizar a Eletrobras, o Brasil abdica de sua soberania, perde competitividade, diminui o potencial de geração de energia renovável e penaliza todos os consumidores. Então quem fez tudo isso daqui, pessoal, foi o governo Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver com isso. Na verdade, o Lula quer reestatizar a Eletrobras. E por coincidência, nessa semana, foi ontem ou antes de ontem, o CEO da Eletrobras, ele pediu demissão, Só que não ficou claro qual foi o motivo que ele pediu demissão, Com renúncia inesperada de Wilson Ferreira Júnior, o mercado perde executivo de referência, mas a narrativa não é de ingerência política. Então, com certeza, isso aqui não foi ingerência política, Aqui, segundo a matéria, o que está acontecendo é que ele ficou anos à frente da Eletrobras, e naquela época só tinha a autoridade maior era do governo, então não tinha tantos problemas. Agora que a autoridade são os acionistas privados, tem reunião toda semana, eles querem se meter na direção da Eletrobras e essas decisões não estavam agradando mais esse CEO, então ele pediu para sair, Só aí você vê a incompetência, Bota gente privada numa área que não é deles e que eles não entendem, então é óbvio que não ia dar certo, E para finalizar, o Moro comentou aqui mais duas coisas, Sobre a Bolsa de Valores, pessoal, a Bolsa oscila no mundo inteiro, Isso é normal. Só que ele omite, que nos primeiros meses a Bolsa estava subindo toda semana seguida. Então é natural que ela tenha realmente sim alguma quedinha. Sobre esse presidente aqui da Argentina, eu vou fazer um vídeo sobre ele, Sobre quem que é aquele Milei lá da Argentina, Javier Milei, que provavelmente vai ser o futuro presidente. Agora, sobre o preço de gasolina, pessoal, é o seguinte. Olha para vocês verem como eles são canalhas. A Petrobras estava segurando os preços mesmo tendo defasagem para não repassar ao consumidor. Até para não afetar a inflação, outras áreas econômicas da sociedade. Aí a Petrobras avisou, olha, a gente vai ter que dar uma ajustada nos preços, senão a gente vai começar a ter prejuízo, porque o barril de petróleo subiu, o dólar deu uma subidinha, então é natural que você tenha que aumentar os preços. Até porque aquele fim do PPI ainda não entrou em vigor, então periodicamente eles têm que dar uma atualização de acordo com o preço internacional e de acordo com a alta do dólar. Tanto é verdade, pessoal, que esse perfil aqui, desse café com ferro, olha o que ele falava antigamente, defesagem diesel hoje 12%. Ou seja, a Petrobras precisa subir o diesel 12% hoje. Isso aqui em novembro do ano passado. Imagine uma alta de 25% no diesel. Ou o PT vai quebrar a Petrobras de novo. Olha, ano passado não, isso aqui acho que é julho desse ano. Então ele estava metendo pau aqui na Petrobras, porque a Petrobras estava com defasagem e não subiu o preço. Olha, pessoal, a Petrobras tem que subir 12% diesel hoje, senão essa defasagem vai aumentar e vai quebrar a Petrobras. Aí a Petrobras faz um pequeno reajuste. Ok, ele colocou até uma tabelinha na época da defasagem de quanto que estava. Aí a Petrobras fez um pequeno reajuste hoje, que é 41 centavos na gasolina e não sei quantos por cento no diesel. Aí é o que ele coloca, Oi, Janja, a gasolina e diesel subiram 20% hoje.
Sabe-se para as empresas somente? Será que os consumidores vão pagar R$8 por litro de gasolina? Alô, choquei, e a gasolina? O mesmo cara que estava cobrando que a Petrobras subisse os preços, a Petrobras sobe, ele mete o pau no Lula. Então, pessoal, esse pessoal que finge que entende de economia, esse aqui inclusive ele diz que, acho que ele é economista. Ó, trending, política e mercados. A verdade é que não importa, se o preço subisse hoje ele ia criticar, se não subisse hoje ele ia criticar do mesmo jeito, ele ia fazer uma postagem que nem essa que ele fez aqui, ó, metendo o pau. O mesmo vale para o Sérgio Moro e para todos os outros. Quando o preço não subia, eles criticavam. Olha, vai quebrar a Petrobras, que os combustíveis estão com defasagem. Aí sobra os preços, eles metem o pau. Então não dá, né, pessoal? Isso aqui é só narrativa. É claro que a Petrobras teve que fazer, assim, um reajuste. Mesmo assim, a gasolina e o diesel estão bem mais baratos do que na época do governo Bolsonaro. E esse reajuste é necessário, mas logo pode cair de novo o preço. Vai depender de fatores econômicos. O dólar baixando, o barril tendo uma queda de preço de barril do petróleo. Esses fatores podem sim levar a queda novamente, tá bom? Então eles estão fazendo terrorismo à toa. Tanto que quando os preços estavam baixos, aqui, ó, eles estavam metendo pau dizendo que o PT ia quebrar a Petrobras. Entendeu? Faz algum sentido para vocês? Não. São só narrativas mentirosas deles. Tá bom, pessoal? Então tá aí, obrigado por terem assistido. Espero que tenham entendido e gostado. Quem puder dar um like no vídeo, paz a todos.